Volta e meia, as manchetes dos jornais do país são tomadas por números do povo brasileiro. Através disso, vamos conhecendo melhor o nosso país. Quem mais sofre com a violência, quais os avanços sociais ou quem tem mais acesso à educação, por exemplo. Mas para se obter os resultados mostrados pelos meios de comunicação e amplamente utilizados pelo governo na formatação de políticas públicas, não basta sair por aí nas ruas com pranchetas na mão fazendo perguntas. O planejamento e o estudo são indispensáveis. E qualquer divergência na interpretação pode dar a maior confusão, como naquele caso do percentual de gordos confrontados com os números do Fome Zero do governo Lula. Para entender melhor como são feitos esses estudos, a importância deles para o país e os reflexos causados pela divulgação de seus resultados, recebemos os especialistas indicados pela Associação Brasileira de Estudos Populacionais, entidade vinculada à SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Elza Bercó, demógrafa, membro da Academia Brasileira de Ciência, pesquisadora do Núcleo de Estudos de População da Unicamp e coordenadora da área de População e Sociedade do Centro Brasileiro de Planejamento, o SEBRAP. Simone Weiman, vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP, e professora do Departamento de Demografia do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, o CEDEPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais. José Eustáquio Diniz Alves, cientista social, mestre em economia, doutor e pós-doutor em demografia, professor do mestrado em estudos populacionais e pesquisa social da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, a ENSE, do IBGE. Kaizou Yakami Beltrão, engenheiro mecânico, mestre em matemática aplicada, doutor pelo Departamento de Estatística da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e pesquisador da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. Bem, para início de conversa, a gente falou nas pranchinhas, eu queria perguntar para a Simone como é que a gente define esse trabalho de vocês, quer dizer, não é só a pesquisa, é todo um planejamento, como é que você definiria esse trabalho dos demógrafos? Bom, eu acho que em primeiro lugar era interessante a gente dizer o seguinte, que o nosso trabalho na nossa área é mais do que um trabalho de demógrafos, é um trabalho de especialistas estudiosos em população. Então, tudo que afeta a população, tudo que afeta o tamanho da população, a composição da população, o que causa a estrutura populacional, a composição populacional e os efeitos disso são os nossos temas de interesse, eu diria, assim, de um modo mais geral. Eu me lembro de estudos antigos, eu vou puxar um pouco para trás, talvez, de muita gente, que nem discutia crescimento populacional. Puxa, o país tem um grande futuro, tem uma grande área, então o importante é crescer, que não tem problema. E tinha malthusianos, não era isso? Aquela teoria de que se não crescesse tanto, distribuía melhor a fatia do bolo. Ainda existe, professora Elza, essa tendência, essa discussão, o que é melhor para o país, crescer muito ou estabilizar, ou até encolher, no caso, a população? Olha, felizmente no Brasil nunca houve uma política de população explícita para controlar a população ou para fazê-la crescer, porque isso está no livre-arbítrio de cada um. E, portanto, o que é importante que os governos façam é permitir que as pessoas usem os seus direitos para poder nascer bem, sobreviver bem, crescer bem, constituir família ou não, reproduzir e poder ter uma longevidade bastante avançada e chegar a ter, portanto, um desempenho como ser humano dentro de um país. É claro que para isso são necessárias as políticas públicas, não é? Que estão na área de educação, da saúde, do saneamento, do meio ambiente e assim por diante. Isso tudo porque, veja, a demografia, ela é multi e interdisciplinar. Ela não pode avançar sem o concurso da economia, da sociologia, da ciência política, da antropologia e assim por diante. Ela necessita desse concurso, dessas disciplinas, para ela, em levantando numericamente todas essas questões, haver uma interpretação e, através da interpretação, você dá um passo para frente
de novo voltar, tá certo? Ver como é que as coisas estão e assim você ir aferindo ao longo do tempo. Deixa eu pegar aqui, o Eustáquio está pedindo até ali a palavra, em relação a esse aspecto, já havia, na verdade, uma mudança. Nós éramos um país de jovens, hoje em dia já não somos tanto, né, Eustáquio? Já mudamos, até pela interpretação dos números, já estamos mudando a nossa característica, não? Mas eu queria só completar isso que o Dr. Rosa falou, que existe uma questão na demografia que fala o seguinte, não existe um tamanho ótimo de população. Você veja bem, o Canadá tem uma extensão territorial parecida do Brasil, tem 30 e poucos milhões, o Brasil tem 180 milhões, a China também com a mesma extensão territorial tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? Qual que é a população ideal para um país? Ninguém sabe, certo? Porque isso depende de vários outros fatores. O que a gente discute não é se a população tem de ser mais ou menos, é a qualidade de vida da população. Ou seja, o que fazer com esses números que as pesquisas mostram? Que políticas... Porque isso é uma questão histórica, quer dizer, a evolução da população, como você falou, durante determinado período da história brasileira, houve incentivos à migração, por exemplo, a migração europeia, inclusive a migração japonesa. Eu ia até brincar um pouco com o nosso convidado, Kaysou, porque deve ter ali uma coisa, nesse nome não é à toa, né? Essa, por exemplo, deixa eu passar aqui a bola para ele, essa questão da imigração foi uma política nesse sentido de tornar determinadas áreas, né, habitáveis para a agricultura, para o trabalho. Existiria hoje, digamos, que exemplos nós poderíamos dar de políticas que mudam a partir de resultados demonstrados pela pesquisa? E a gente pode apontar assim como exemplo. Eu acho que parte das políticas de educação tem a ver com isso. Acho que essas políticas de cotas estão baseadas em números, em diferenças, em formas de acesso diferenciados, diferentes grupos de cor e raça dentro do país. E também de condições econômicas, né? A questão do ensino público passa também por aí, né? Isso é verdade. Tá, bem, a Simone está querendo dar aquela intervenção, vamos lá, Simone. Eu acho que tem, respondendo essa sua pergunta, tem um ótimo exemplo que é exatamente referente a outra pergunta que você havia feito anteriormente para o Eustáquio e ele respondendo, completando a Elza não respondeu, que é a questão do envelhecimento populacional. Quer dizer, hoje uma área importante dos estudos populacionais, dos estudos demográficos, é exatamente evidenciar algo que ainda está muito tênue na nossa cultura, né? Essa cultura brasileira ainda está muito pouco preparada para os horizontes, né, de envelhecimento populacional que estão chegando assim, na nossa realidade populacional muito mais rápido do que isso ocorreu em outros países. E André, eu queria aproveitar para esclarecer, já que esse programa tem um cunho educativo, que a gente fizesse aqui uma diferença, o que é um envelhecimento populacional e o que é a longevidade individual. Nós fizemos, inclusive, nós fizemos um programa aqui, exatamente, até a gente brincou com o título, A Caminho da Quarta Idade, mostrando que está havendo uma faixa, uma determinação de faixa, o que não representa necessariamente melhor qualidade de vida se não forem tomadas precauções nesse sentido. Mas a longevidade individual significa viver mais. E isso está acontecendo no Brasil. O envelhecimento populacional é definido pelo peso relativo que as pessoas de 60 ou 65 ou mais de idade têm sobre o total da população. E na medida em que cada vez nascem menos crianças, os jovens passam a pesar cada vez menos e os idosos a pesarem cada vez mais. É aquela mudança que nós temos, né? Um país de jovens versus um país que está mais para o meio, o que afeta a Previdência. Exatamente. Daí essa ideia de mexer em sistemas de previdenciários. Exatamente. Não, mas existe uma questão seguinte, existe um período anterior disso, porque a população não passa de jovem para velha no instante. Velha não, idosa, por favor. Desculpa, o tempo. Nesse meio tempo você tem um crescimento do meio da pirâmide, tá? Que é exatamente a população em idade produtiva. E nós estamos passando exatamente por esse processo. Quer dizer, o Brasil hoje tem uma grande quantidade de pessoas em idade reprodutiva, né? Aptas ao trabalho, né? Elas só vão estar no topo da pirâmide daqui a algumas décadas. O grande problema
que eu acho que muitas vezes os formuladores da política econômica do país não estão muito atentos, é da oportunidade que esse fator demográfico tem, né, para melhorar as condições do país, porque se tem mais pessoas em idade de trabalhar, né, você teria maior produtividade, teria maior recurso para distribuir entre essas pessoas. Mas se essas pessoas não têm emprego, não têm uma condição de se inserir produtivamente, então você tem uma perda de um momento histórico que é único na história de qualquer país. Eu vou voltar para aquela provocação que eu fiz aqui, que a Rosa pegou já com caso. Em relação, quando eu falei do malthusiano, houve uma época que havia, de certa maneira, um estímulo, né? A própria criação do salário família no país foi um pouco o estímulo que o país tinha, que ter mais gente para poder se desenvolver. Pelo que está colocando o Eustáquio, eu acho que isso em termos, né? Não é mais uma coisa tão... Eu não acho que o governo, em nenhum momento, teve a intenção de usar o salário família para estimular o aumento da fecundidade. Eu acho que existem várias políticas públicas que podem ter efeitos que são inesperados, digamos, mas eu não acho que tenha havido nenhuma intenção prévia nesse sentido. Era muito mais uma política social. Uma política social. Porque agora... Embora eles divulgavam na época um pouco. Eu não sei. Porque agora nós temos uma coisa semelhante, né, com o salário maternidade. Então, é possível que haja um aumento da fecundidade para certos grupos, principalmente o pessoal das zonas rurais. Embora há países que fazem isso, quer dizer, na China se faz, há países que fazem isso. Mas eu não acho que o governo tenha feito ressaltou que não é o nosso caso, mas há países que fazem, né? Não é o nosso caso. Então, eu acho que a gente precisa ter bem presente que algumas políticas públicas, né? E isso o nosso saudoso Vilmar Faria deixou muito bem claro quando ele deu uma explicação cabal por que a fecundidade no Brasil começou a declinar. Houve um conjunto de 4 políticas públicas que se desenvolveram mais, infelizmente, durante a ditadura no Brasil, e que elas não foram políticas que foram propostas com o intuito de diminuir a fecundidade e nem o tamanho da família, mas acabaram tendo um impacto com relação a isso. Uma foi a política da Previdência Social, porque antigamente as pessoas tinham muitos filhos, porque a mortalidade infantil era muito elevada, muitos iriam morrer e precisavam sobreviver um número considerável para cuidar dos pais na velhice. Quando entrou a Previdência Social, isso deixou de ser uma importância. Essa é uma política. Como eu não quero monopolizar o debate, eu vou guardar as outras 3 políticas quando chegar a hora. Isso. Vamos guardar para depois do intervalo que eu peço agora e voltamos já então. Pois não.